Bom dia, a paz do Senhor esteja com você. Seja bem-vindo a mais uma célula digital IEJN Alphaville, uma igreja para você fazer parte, não somente participar. Amém? Glória a Deus, aleluias. O tema de hoje é: a desobediência é sempre uma descida. Você nunca subirá se fugir da voz de Deus. Aleluia. Mas antes dessa mensagem, eu quero estar passando aqui os recados, que é os nossos cultos. Nessa semana aqui, a nossa semana está muito recheada de coisas muito bacanas, que é quarta-feira haverá culto às 15 horas e às 20 horas. Na quinta-feira vai ter a Conexão Empreendedora às 20 horas. Você que é empreendedor, você deveria estar lá presencialmente ou assistindo online, que essa Conexão Empreendedora é muito legal. É muito bacana, que dá muitas dicas para quem é empreendedor. Amém? Desculpa. E aos sábados haverá a Nação Jovem, que é às 19 horas. No domingo vai ter o culto profético às 9 horas. E também às 2 horas haverá seminário de libertação. Amém? E eu espero você lá. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe sua vida. Caso você não consiga assistir, né, estar presencial, assista no YouTube, né, no canal da IEJN Alphaville. Lá tem os cultos, a Conexão Empreendedora, só o culto do domingo às 9 horas, que é no canal do Profeta Vinícius Iracete. Amém? Glória a Deus, mas eu te espero lá. Glória a Deus, aleluia, aleluia. E a palavra de hoje é Jonas 1:12. Amém? Vamos para a palavra. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar, para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso, lhes perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você, para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que está violenta a tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou.
tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Bom, a palavra de hoje aqui de Jonas tá falando aqui, ó, como eu disse o tema, né? A desobediência é sempre uma descida. Você nunca subirá se fugir da voz de Deus. Amém? E a desobediência de Jonas, ela causou muitas ruínas, né? Para ele e para as pessoas que estavam ao redor dele, né? Quase que o pessoal do barco morreu por causa dele, né? Será que ao seu redor tem pessoas assim que causam acontecimentos ruins quando se encontra por perto, né? Então, isso é que a gente tem que parar para pensar também. Porque às vezes às vezes tem um Jonas na sua vida que tudo que você faz é acontecer coisas ruins porque ele tá sempre perto. Amém? Essa pessoa. Então, uma coisa você tem que parar para pensar é isso. E quais são os pontos que causaram a ruína de Jonas, a queda de Jonas, e que isso pode servir para a nossa vida, que é os ensinamentos dessa palavra aqui. Bom, primeira coisa, né? Ele fugiu de Deus. Como pode fugir de Deus? Aonde que a gente consegue fugir de Deus? Se Deus está em todos os lugares. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Primeira coisa que está errada aí é isso, né? Que como ele vai fugir de Deus? Não é mesmo? Isso já é uma coisa ruim, porque se a gente perder a presença do Senhor, a gente fica sem nada na vida. E porque às vezes as pessoas que não estão com Deus, que não aceitaram Jesus, elas têm a vontade permissiva de Deus, mas não é a vontade plena. Então, o que acontece? Muitas das coisas que você quer fazer com a sua própria vontade. Então, como é que a gente pode ficar longe de Deus? Como é que a gente foge de Deus? A gente não foge de Deus. Amém? Deus está sempre presente, mesmo nas vontades permissivas. Amém? Mesmo naquelas obediência permissiva ali, que Deus acaba dando essa permissão para a gente ter aquele negócio ali que a gente quer, mas com certeza isso pode trazer algum problema depois para você. Amém? Porque ele só permitiu, mas não é a vontade dele plena. Aleluia. Né? Só é plena quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus. E outra coisa também aqui que nós vemos, né? Ele teve uma perda financeira, ou seja, ele comprou uma passagem, né? Embarcou para Tarsis para fugir do Senhor, e o que aconteceu? E foi jogado no mar. Por quê? Porque as pessoas viram que ele que estava causando aquela tempestade, porque ele não estava ali na vontade do Senhor, como o Senhor havia mandado ele fazer aquela mensagem, né, para Nínive, que Nínive estava em perigo de destruição. Amém? Então, o que acontece? Ele teve uma perda financeira porque por conta disso. E aí eu venho aqui para você colocar isso em ponto na nossa vida. Você já imaginou que alguém pode estar colocando coisas na sua cabeça para você fazer um negócio que às vezes não é um negócio certo? Amém? Ou então querer entrar em sociedade com você, coisa que não é uma pessoa que Deus quer. Então, não desobedeça a Deus, né? Se ele falou para você, não faz isso, não faz. Se ele falou para você, não entra com essa sociedade, também não entra. Amém? Porque existem vários riscos. Glória a Deus, existem vários riscos que podem transformar isso aí numa desobediência. E aí dessa desobediência pode te levar a vários problemas na sua vida. Amém? E outra coisa também que eu vejo aqui, né? Que na desobediência, ele envolveu outras pessoas que poderiam ter morrido com aquela tempestade no barco.
né? E aí, será que aqui no nosso meio agora, será que você conhece pessoas em desobediência que também estão no seu meio e que tá ali te prejudicando, te levando quase à morte? Ou então, quando eu digo assim, e quando eu digo morte, é de vida financeira, espiritual, amém? Porque às vezes também pode até ser alguém que tá te levando à morte. Vamos supor que você se envolveu com coisa que não devia. Amém? Isso pode te levar à morte também. Porque a gente é influenciado pelas pessoas, né? Muitas vezes a gente é influenciado pelos outros. Então, por isso que às vezes pode estar realmente te levando à morte. Amém? Então, volte para a direção do Senhor. Saia desse lugar. Entendeu? E se você ainda não conhece Jesus, aceite Jesus, porque o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Aleluia. Então, também não pode deixar de sair do caminho do Senhor. Glória a Deus. Também aprendemos que Jonas, dentro do peixe, né? Ele orava assim que foi jogado ao mar e comido por ele. Ele orava. Ou seja, então a gente aprende que aqui também não tem nenhum lugar pra gente orar, um lugar certo. A gente pode orar onde a gente estiver. Se a gente estiver lavando louça, cozinhando, lavando roupa, na fila de um banco, na fila de sentado vendo esperando um médico te atender, não importa onde que você esteja, no trabalho, você tem que orar. Você pode orar em espírito também. Se você está num ambiente onde tem várias pessoas, você ora em espírito. Amém? Porque é a melhor forma de você orar com Deus, porque o Senhor disse que Ele busca pessoas que oram em verdade e em espírito. Amém? Que o adoram em verdade e espírito. E isso é adoração. Não é só oração, petição. Não, é uma adoração também. Você orar em espírito, Senhor. Amém? Aonde você esteja. Glória a Deus. E ele orava dentro de sua barriga, né? E esse peixe parecia uma caverna, onde precisava se arrepender daquilo que ele fez, né? Que foi a desobediência do Senhor. E muitas vezes nós nos sentimos como uma caverna quando nós desobedecemos o Senhor. Amém? Porque a gente se sente mal, né? Você se sente, você fala assim, meu Deus, eu não devia ter feito isso, eu devia ter escutado o Senhor. Olha, quase que eu matei muitas pessoas. Enfim. Porque o que acontece, a graça que nós temos do Senhor, não é só pra gente, né? É para o mundo, é para todo mundo que tá ao nosso redor. Então, por isso que nós temos que ter cuidado com todas as coisas. Nós temos que ser fluxo, nós temos que ser um duto, a gente tem que correr, a gente tem que ser o rio. Porque quando o Senhor flui na nossa vida, flui na vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor também. Amém? Por isso que nós temos que ter muito cuidado com isso. Glória a Deus. Então, quando Jonas se arrependeu, ele foi em Nínive. E somente disse 7 palavras. Né? Talvez tenha outras versões que são 8, mas aqui na minha versão foram 7 palavras. E todos creram e começaram a jejuar, pedir perdão. Portanto, aqui eu vejo que para conseguir te convencer a ser convertido, é somente dizer: você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Amém? Glória a Deus. Porque aqui, quando ele chegou lá em Nínive, ele começou a percorrer a cidade e gritava: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Aleluia. E aí as pessoas já creram nele. E eles se vestiram de saco, porque naquela época, quando eles tinham vergonha de Deus, que eles estavam fazendo coisa errada, eles se vestiam de saco, daqueles saco de pano. E aí ele se vestia assim e ficava de jejum e ficava orando para que
isso fosse para que eles tirassem aquela vergonha do pecado que eles estavam fazendo, entendeu? Porque quando o Senhor falava isso é porque eles estavam fazendo coisa muito errada, amém? Então eles naquela época faziam isso, eles se vestiam de saco de pano, eles tiravam, que nem o rei mesmo aqui, ó, o rei ali saiu, tirou o manto dele e se vestiu de pano de saco também. Por quê? Para ele, e sentou-se sobre cinza. Então ele fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animais, bois ou ovelhas provar coisa alguma, não coma nem beba. Então ele começou a jejuar, para que as pessoas, para que Nínive seja perdoado por Deus. Amém? Era isso que as pessoas faziam antigamente. Quando o Senhor dizia que tinha alguém fazendo alguma coisa errada, que tinha uma cidade toda estava fazendo coisa errada. Amém? Eles faziam isso porque isso era como se fosse uma vergonha, né? Eles se fiavam na vergonha e para se reconhecer que era o Senhor na vida deles. Amém? E mais uma coisa aqui que eu falo para você mas as pessoas no momento de hoje, né, tem que provar A mais B. Por que deve aceitar o Senhor Jesus, né? Naquela época não, naquela época ele só gritou isso, ó, daqui a 40 dias Nínive vai ser destruída. E aqui, agora no mundo que nós estamos, se nós falarmos que uma cidade vai ser destruída, as pessoas vão rir de sua cara. Amém? Se você receber uma palavra do Senhor que a sua cidade vai ser destruída, eles vão rir da sua cara. Amém? Por quê? Porque eles não acreditam. Porque eles acham que não é verdade o que está escrito na palavra, portanto, não é verdade o que Deus fala também. Então, por isso que, por quê? Porque tem muita coisa coberta, muita coisa errada, né? Porque tem muita gente falando muita coisa. Então, por isso que acontece isso. As pessoas não acreditam, né? E nem se tiver testemunho, às vezes até com testemunho, as pessoas ainda têm uma ceguez espiritual. Às vezes até com testemunho. Então fica difícil assim você querer converter alguém, porque as pessoas não acreditam no que Deus fala. Amém? Só aquelas pessoas que Deus já está começando a quebrantar, que aí eles já vê que a situação está complicada pro lado deles, aí sim, mas caso contrário, tem muita gente que não acredita não. Amém? Não acredita se eu falar que eu recebi uma mensagem do Senhor que tal cidade vai ser destruída. Não vai acreditar, vai rir da minha cara. Amém? E então, por isso que muitas das vezes, igual no tempo de Jesus, por exemplo, já veio, isso aqui foi antes do Novo Testamento. Já na época de Jesus, eles já riam da cara. Porque como já tinha um conhecimento, mas um conhecimento falho, né? Um conhecimento verdadeiro da palavra do Senhor. Como, por exemplo, hoje mesmo. Até hoje, muito lá em Israel, não acredita que Jesus Cristo era o Messias. Amém? Daí já tô te falando. Se eles tiveram, os antepassados dele tiveram com Jesus e não acredita, imagine as pessoas que não tiveram. Entendeu? Então, tipo, é difícil, mas não é impossível. Para Deus nada é impossível. Amém? É difícil, mas não é impossível. E é por isso que nós estamos aqui na Célula Digital, para estar levando a palavra para você. Amém? Porque eu tenho certeza que com essa palavra, o Senhor vai tocar no coração de quem Ele quer levantar para fazer o que tem que ser feito. Amém? Eu tenho certeza disso e é por isso que nós estamos aqui, por isso que eu estou aqui fazendo a célula digital para estar levando a palavra para você. Amém? Glória a Deus. E uma coisa muito triste, né, que lá em Jonas era muito religioso, né? E ele achava que a salvação era somente para si. Que muitas pessoas acham, né? Que a salvação é somente para si mesmo. E não é, a gente tem que pensar que a salvação é para um todo, para muita gente. Deus quer salvar todos.
porém nem todos querem ser salvos. Então, é essa a questão. Que tem a história do livre-arbítrio, né? Porque muita gente, Deus quer salvar todos, mas muita gente prefere ficar onde está, no pecado, seguindo o que aprendeu, não quer aprender coisa diferente. Então, é o que acontece, amém? Então, as pessoas acabam não sendo salvas por isso, por essa questão, certo? Então, se pensa isso, precisa começar a parar e analisar. Se você pensa que somente as pessoas, somente você pode ser salvo, né? E as pessoas que estão ao seu redor não podem ser salvas, porque elas têm que ser condenadas pelo motivo A e B que ela pode ter feito. Não, todo mundo pode ser salvo, porque Deus perdoa todo mundo. Amém? Deus perdoa a todos. Só que também você não tem que ficar abusando de Deus, né? Tem que fazer e não pecar mais, assim como Jesus sempre disse, né? Em todas as vezes ele falava assim: vá e não peques mais. Amém? É isso sempre que ele fala. Glória a Deus. E eu deixo essa palavra aqui para você hoje. Amém? Eu espero que você tenha gostado, que você entenda, que você veja que a desobediência não leva a gente a nada. Amém? Muito pelo contrário, a gente fica perdido. Além de você ficar perdido, ainda você pode vir a prejudicar outras pessoas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos fazer uma oração aqui para que você entenda para que Deus venha a levar você à salvação. Amém? Para que Deus entre no seu coração e você queira ser salvo por Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus Pai misericordioso, que o Senhor venha trazer a salvação a essa pessoa, que o Senhor venha trazer o amor a ela, o amor do Senhor. Em nome de Jesus, que ela tenha experiências com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que ela venha ter aquele ânimo, aquela vontade, aquele desejo de servir a Ti, de ler a Tua palavra, porque na Sua palavra é onde nós aprendemos tudo sobre o Senhor e sobre nós. Amém? Glória a Deus, aleluia. E eu também oro, Senhor, para que essas pessoas que estejam doentes, que elas sejam curadas, que o Senhor visite elas em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém e amém. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você compartilhe com outras pessoas se você gostou, tenha sido útil para você e que a paz esteja com você e até o próximo vídeo, se Deus quiser, que eu vou dar continuação dessa palavra aqui. Amém? Glória a Deus, aleluias, 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 aleluias.